Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. 25 anos vivendo cada vez melhor. É importante se reconhecer útil perante a sociedade onde se vive. E é muito estimulante participar de missões, tendo a consciência de que os seus resultados poderão ser exitosos. Quer seja na política, na gestão pública, na atividade privada ou à frente de entidades e instituições que, porventura, tenham outros objetivos, como a preservação da nossa cultura e da nossa história, por exemplo. Eventuais problemas que surjam nesse percurso poderão ser absorvidos com mais facilidade na medida em que a satisfação de ser produtivo se torna a maior de todas as recompensas. E é o que acontece com o entrevistado do Ponto de Vista de hoje. O ex-deputado, o ex-conselheiro e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, escritor Valério Mesquita, que agora cumpre um novo e importante desafio, o de presidir o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, tendo sobre os seus ombros a sublime missão de preservar a história do nosso Estado. Meu caro Valério Mesquita, uma alegria imensa receber você no programa Ponto de Vista de hoje e quero desde já agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco nessa entrevista que o nosso telespectador certamente vai gostar imensamente de assistir. A alegria maior é a minha, Nelson, porque é o segundo programa que eu compareço para dar a entrevista, responder às suas perguntas e, inclusive, atender a um chamamento seu, uma amizade usucapiônica que nós temos desde os tempos da Assembleia Legislativa. Portanto, eu me sinto muito honrado. Meu caro Valério, ao longo da sua vida profissional, você tanto exerceu funções no Legislativo como no Executivo. Qual delas lhe deu maior satisfação em exercer? Executivo. Passamos por conta da praticidade de fazer, realizar aquilo que vocês propõem, o seu idealismo, você colocá-lo em prática. Por isso é que, como prefeito que fui de Macaíba, que é a minha terra, depois fomos para a presidência da Fundação José Augusto na área cultural, fomos para a diretoria do Departamento de Serviço Social do Estado, a área social. Passamos também pela área de turismo, fui presidente da empresa de turismo, a Improturne. Então, essas atividades todas, também na coordenação de assistência aos municípios do Rio Grande do Norte, todos foram postos administrativos que me deram essa satisfação de poder gestionar com mais praticidade, com decisões, com resolutividade. Ao deixar a Assembleia, no período que você exerceu a deputação estadual, você foi para o Tribunal de Contas, onde passou 10 anos. E você só saiu ano passado porque estava já cumprindo o tempo regulamentar com a sua aposentadoria. Como foi a sua experiência de presidir o nosso Tribunal de Contas do Estado? Antes de entrar na pergunta pontual do Tribunal de Contas, Nelson, eu gostaria de frisar que também no Legislativo é fascinante o exercício parlamentar. Fomos juntos, deputados, naquela época, de 1986 até 2001, mais ou menos, quando os deputados, à unanimidade, me encaminharam para o Tribunal de Contas, porque a vaga pertencia à Assembleia Legislativa. Mas a atividade parlamentar também é muito empolgante, você defender os problemas do povo. Eu não queria deixar de fazer também essa ressalva para que eu fosse omisso. Até porque você também fez história na Assembleia Legislativa. Claro, perfeitamente. A Assembleia Legislativa, eu fiquei muito honrado com o exercício parlamentar. E aprendi muito também com os colegas que também, ao longo desse tempo, 16 anos, né, comigo, legislaram. Mas, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas era uma passagem, Nelson, que eu não esperava ir para o Tribunal de Contas.
Foi uma resolução dos colegas, a vaga pertencia à Assembleia, à indicação, e para lá fui. E, na verdade, contando também com o seu voto parlamentar. O tribunal, uma experiência nova, uma atividade realmente jurídica também, porque você julga contas públicas, e a minha experiência de bacharel em Direito também muito somou, adicionou para que eu pudesse exercer esse tempo em que eu fiquei lá, de 11 anos, e até alcançar a presidência do tribunal. Antes, passando pela presidência das câmaras de contas municipais, a segunda câmara das instituições indiretas, dos órgãos da administração indireta, bem assim também as do governo do Estado. Certo? Você foi múltiplo. Múltiplo. Existia uma multiplicidade de atividades. E continuou sendo múltiplo, porque depois que saiu da presidência do TCE, você enfrentou uma eleição para o Instituto Histórico. Na verdade, você não enfrentou. Você substituiu o Jurandir Navarro, e que teve um mandato pequeno, curtinho, depois da morte de Enélio. Como é que foi a sua eleição para o Instituto Histórico? Você falou em duas grandes figuras da cultura potiguar. O primeiro é Enélio Lima Petrovich. Foi presidente do Instituto Histórico ao longo de muitos anos, mas ele imprimiu. Enélio, o Instituto era a fisionomia de Enélio, ou Enélio a fisionomia do Instituto, certo? Dado a sua dedicação, Enélio era tenaz, Enélio perseguia os seus projetos e fez muita coisa. Instituto Semoá. Isso. Era o lema dele. Era o lema dele. Ele amava o Instituto. Então, ele, ao falecer, o seu vice-presidente era o intelectual e meu colega da Academia de Letras, Jurandir Navarro. Jurandir Navarro apenas imprimiu o tempo, a gestão, completou a gestão de Enélio e substituímos Jurandir. Eu pedi para ir para o Instituto? Não, porque ninguém procura para ir administrar entidades problemáticas. E você sabe que no Rio Grande do Norte a atividade cultural ela é mendicante. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. Se for Estado, você poderá manter a tradição de longevidade na presidência, que Enélio foi o grande representante dessa prática? Não. Não, porque eu disse até, quando fui convidado, que lá é um triênio. É um triênio, são 3 anos, e eu me propus nesses 3 anos tudo fazer para os pontos essenciais de realização, aquilo que o Instituto precisa, nós podemos fazer dentro desse triênio. Quais são os problemas, os grandes desafios? O Instituto Histórico... Eu queria só que você colocasse esses desafios no adiante. Nosso segundo bloco, Perfeito. Porque é exatamente essa pergunta que eu faria. Exatamente. E é por isso que eu peço que você não saia daí, porque em instantes voltaremos para o segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito.
O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A Fé Comércio informou, com base em dados da Serasa Experian, que 2% dos cheques compensados no Brasil em 2013 foram devolvidos ao menos 2 vezes por falta de provisão de fundos. O percentual ficou praticamente estável ao registrado em 2012, ou seja, foi de 2,02%. E voltamos à nossa entrevista com Valério Mesquita, presidente do Instituto Histórico, que, Valério, renova a pergunta que você estava falando no primeiro bloco. Quais são os grandes problemas, os grandes desafios que você está enfrentando à frente do Instituto Histórico? Vamos definir o que é o Instituto Histórico. É uma entidade privada, entidade benemérita, certo? Fundada há 111 anos atrás. O prédio foi construído ao tempo do governador Tavares de Lira, Augusto Tavares de Lira. E então nós vamos fazer agora, em março, aniversário, vai fazer 112 anos de fundado o Instituto Histórico. Qual é a importância do Instituto Histórico para o Rio Grande do Norte? É porque ali é guardado um acervo de mais de 50 mil títulos e 3 séculos e meio de história do Rio Grande do Norte. Agora, e essa documentação, esse acervo, como se encontra? Aí é que vem agora os problemas basilares, fundamentais do Instituto. O que é que nós temos que fazer? O grande desafio. Primeiro, a digitalização de todo esse acervo. Isso é uma matéria, é inquietante. Tudo porque está esfarelando, Nelson, está virando o cavaco chinês. Você não pode mais pegar nos papéis antigos. Impressionante. Então é preciso que aquilo ali seja acondicionado num ambiente propício para a preservação, para a conservação desse material. Porque se continuar assim, com calor excessivo, certo? Com a umidade, aquilo tende a desaparecer. Então se perde a memória do Rio Grande do Norte. Então a digitalização, nós estamos empregando toda a atenção nesse objetivo. E qual é o outro? A recuperação do prédio, a preservação, a revitalização do prédio antigo, que está sendo feito. Nós temos recursos já, conseguimos na Assembleia Legislativa, que é uma das grandes parceiras, né, da atividade cultural, que é o Instituto Histórico, talvez pelo fato de termos sido de lá e termos encontrado da parte dos deputados, dos colegas daquele nosso tempo, a sensibilidade para com os nossos projetos. Então nós temos 400 mil alocados, 100 mil já está na conta do Instituto para a parte de preservação do prédio. Infelizmente a obra foi embargada pelo IPHAN por conta de uma interpretação da diretoria com relação ao mosaico do auditório, que não é o original. O mosaico de lá é um mosaico que já foi acobertado com alcatifa ao tempo do presidente Enélio Petrovich, mas não é ainda porque estava afundando. E uma intervenção foi feita antes de chegar a aprovação do IPHAN, porque o prédio é tombado pelo patrimônio histórico. Aí então houve controvérsias e essas estão sendo dirimidas através de conversação. E vamos chegar a bom termo, se Deus quiser. O governo do Estado participa de forma consistente da manutenção do Instituto? Infelizmente não. Pelo menos para a liberação desses recursos, nós temos desenvolvido um trabalho exaustivo, certo? E apenas a Secretaria do Planejamento e da Fazenda, ela realmente liberou recursos postos à disposição pela Assembleia Legislativa, certo? Agora, o governo do Estado poderia ajudar com maior intensidade. A Secretaria de Cultura, que foi criada para tal do governo do Estado,
é uma secretaria extraordinária, poderia se aproximar mais do Instituto e lançar um olhar mais, diferente, não apenas contemplativo, mas um olhar mais importante, que pudesse reerguer o Instituto, celebrar convênio. Nós não temos um convênio com o governo do Estado. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Valério, eu inclusive quero lhe parabenizar, que eu soube que no último livro que você lançou, Presságios e Travessias, toda a renda foi revertida para o Instituto. Eu soube disso e quero lhe parabenizar por isso, e quero aproveitar o nosso programa, pedir que o governo do Estado, através da Secretaria, analise a possibilidade de aumentar esse apoio ao Instituto, porque, de fato, é a memória do nosso Rio Grande do Norte. Antes de passarmos para o terceiro bloco, Valério, bem rapidinho, recentemente houve uma celeuma que a imprensa noticiou com a questão de retirada de pisos. Você falou. Como é que você viu a questão desses embaraços? Você falou rapidamente, como é que foi isso e como é que você está resolvido essa questão? O problema do piso estava... é um prédio antigo. Nós não podemos ampliar. Por quê? Porque ele está tombado. Se um prédio é tombado, você não pode fazer intervenções de acrescer, construir dependência. Você não pode. Você tem que deixar tudo como está. Todavia, ao longo do tempo, um prédio com 100 e tantos anos, ele pode, ao longo do tempo, sofrer modificações, certo? Como, por exemplo, de mosaico, a parte de cobertura, as janelas podem sofrer deterioração. Aí você tem, para isso existe o IPHAN. O que é o IPHAN? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão federal que fiscaliza tudo que é tombado a nível estadual e a nível federal. Forte Resmago e outras instituições. A Igreja do Galo, a antiga Catedral e por aí vai. O Palácio, o pé do Palácio Potengi. Bom, no nosso caso, a diretoria interpretou de uma forma equivocada os serviços de modificação do piso e adiantou o trabalho. Então o IPHAN embargou a obra. Mas um embargo que poderia ter sido, ao meu ver, porque na verdade não foi com a minha autorização que o piso, quero aqui ressalvar, isso eu fiz, eu digo isso aqui, enfatizo porque eu tive a oportunidade de dar entrevista à imprensa e também à televisão sobre este momentoso problema que você acabou de muito bem de colocar. Agora, nós estamos a caminho de uma solução. Nós estamos encontrando da parte do IPHAN a boa vontade de retomada, até porque nós já temos recursos para tal. E vamos, na próxima semana, resolver esse assunto definitivamente. Que beleza. Desejo amplo sucesso nessa sua luta, nessa busca da solução. Obrigado. Mas não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia.
Que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Estado, você já sabia. Saiba também que ela é uma das que mais evoluíram no Norte e Nordeste do Brasil, consolidando-se em 2013 como exemplo de gestão e rentabilidade. Não é à toa que ela já ultrapassou a marca dos 3.000 associados. Para mais informações, ligue 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com Valério Mesquita, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a quem mais uma vez renovo o agradecimento de estar conosco aqui. Valério, sobre o Hotel do Reis Magos, houve uma representação do Instituto dos Amigos do Patrimônio do Estado, junto ao Ministério Público, no sentido de sugerir a não demolição do hotel, que foi anunciado pelo proprietário recentemente. A pergunta que eu lhe faço, qual é a sua opinião sobre isso? Se você acha que de fato o hotel é patrimônio, ou você ainda está analisando essa situação? Olha, eu fui procurado pelo Novo Jornal para emitir uma opinião. E eu, na verdade, assisti à inauguração do Hotel do Reis Magos naqueles tempos dos anos 65, eu acho, 1965. Na verdade, aquele ali foi o marco assinalador da demarragem, da alavancagem do turismo no Rio Grande do Norte. Eu acho que foi proposto naquela época do então governador Aloysio Alves. O Hotel do Reis Magos marcou época, história cultural, história social e visitas importantíssimas. Na verdade, é um prédio que foi depois abandonado e nós sabemos hoje a situação em que se encontra deplorável. E me perguntaram se era para ser derrubado, o que é que eu achava, se o Instituto Histórico tinha uma opinião sobre isso, uma decisão. Não, evidentemente que não. O Instituto não se manifestou. Existe uma associação de amigos do patrimônio. Ah, sim, mas essa associação é uma associação. Não é o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, o qual presido. E nós não temos nenhum juízo de valor a respeito dessa situação. Eu emiti apenas uma opinião minha, pessoal, e disse ao repórter, e ele foi fiel às minhas palavras, porque eu solicitei encarecidamente que eu lhe colocasse na íntegra as minhas declarações. Eu fui favorável, inclusive, Nelson, à preservação daquilo ali, que fosse restaurado, e ali se colocasse, fosse uma área de turismo receptivo, certo? Para turistas que vierem aqui, não é só em Copa, porque só se fala em Copa do Mundo, que aliás, Nelson, eu aqui lhe digo, eu escrevi contrariamente à derrubada do estádio João Machado, porque eu acho que devia se construir um hospital, o recurso, 400 e tantos milhões de reais foram investidos e se deu prioridade à Copa do Mundo e não à vida, à saúde das pessoas que estão sofrendo no Valfredo Gugel. Mas esse recurso talvez não pudesse vir com essa rubrica da saúde, talvez fôssemos perder esses 420 milhões. Se pedisse, se a classe política do Rio Grande do Norte toda se unisse para pedir para fazer um hospital de ortopédico, de urgências ortopédicas, talvez viesse. Bom, é um ponto de vista pessoal. Mas o Estado já foi construído, tudo bem. Eu não digo que não sou desportista, torço por clubes, etc. e tal. Mas eu deploro muito que esse dinheiro jamais o Rio Grande do Norte vai sair dessa situação de saúde, de segurança, de educação, certo? Jamais esses assuntos vai demorar muito. Tanto é assim que estão procurando mais um gestor do que propriamente um líder político para ser governador. Olha aí, já o problema aflorando. Mas voltando ao hotel, eu acho, Nelson, que devia ser. Agora, se existe um projeto para derrubar e se ali edificar uma outra, tudo bem. Apenas uma opinião pessoal, não é do Instituto Histórico. Valério, o que é que você acha do que pode acontecer em 2014, no Brasil como um todo, com essa coincidência de eleições e Copa do Mundo? Claro que as eleições no Brasil não deveriam ser modificadas, não deveriam ser adiadas por conta de uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo que não fosse no Brasil. Mas já se resolveu, mas eu vejo na realização da Copa do Brasil haver aceito o desafio sem estar preparado para fazer uma Copa. O Brasil não estava preparado, não existia estádios,
certo? E não havia uma preparação. O futebol brasileiro ainda hoje está muito capenga, porque o que é de bom dos jogadores estão todos na Europa, certo? O Brasil não é naqueles tempos de Pelé, nos áureos tempos do tricampeonato, do pentacampeonato, não é. Nós estamos vivendo uma época atípica. Mas a Copa do Mundo, que pesou um pouco a decisão política para fazer no Brasil, numa época da eleição, sim, isso aconteceu. Valério, você tem uma pergunta que não me quer calar. Eu estou olhando para você aqui, estou com essa pergunta martelando aqui meu ouvido. Na base do sorriso, um punhal esconde para mim. Há planos para você retornar à atividade política do nosso Estado e, de modo especial, ao Executivo Macaibense? Eu ingressei no partido político para resolver uma situação política de Macaíba. Eu fui a 2 líderes conversar com eles para preservar a ex-prefeita Marília numa posição que queriam retirá-la da presidência do PMDB. Era que havia participado há pouco tempo de uma campanha política quando os dois mais importantes líderes do PMDB estavam no seu veículo de propaganda fazendo discurso pelo seu nome e meses depois ela ser atirada. E eu fui defendê-la, como fui nomeado seu advogado, que eu posso advogar, estou aposentado, eu fui advogá-la politicamente junto a 2 importantes líderes, que já tinham sido abordados com esse objetivo e havia uma tendência de assim proceder. Eu fui tentar dissuadi-los para não fazer isto. Porque, na verdade, seria uma atitude um tanto aética. Há meses depois que ela está, tanto lutaram e de repente derrubaram só porque perdeu a eleição. Eu até cheguei a dizer, se o líder maior desse estado político, que na minha opinião foi o doutor Aloysio Alves, se vivo estivesse, ele assim não procederia. Eu acho que foi o checkmate. Aí eu fui convidado para ajudar o partido, o PMDB, na sua articulação, na sua organização política, lá na minha terra, em Macaíba, onde eu exerci atividade ao longo de muito tempo, e a minha família política, desde o tempo que lá chegava, há mais de 100 anos. E então, Nelson, eu não tenho um projeto imediato. Sou candidato a deputado dessa eleição? Não, eu não cogito isso, até porque você sabe que isso demanda tempo e é tão trabalhoso uma candidatura política, para você executá-la. Para planos para 2016. 16. Passa rapidinho. Política é circunstância. Aguardemos 2016, que ele não chegou ainda. Perfeito, Valério. Lamentavelmente, o nosso diretor está dizendo o tempo todo ali que o tempo já se acabou. É lamentável, é muito rápido o nosso programa. Mas eu só posso terminar depois de lhe entregar, de lhe presentear esse brinde, castanhas da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, que aí tem castanhas, tem doces regionais. Isso aí é a cara de Natal, a cara do Rio Grande do Norte, para você degustar durante essa semana. Apesar de um convite para a quebra da dieta, eu agradeço muito, Nelson, aqui a Casa do Nordeste pelo brinde e a você o convite que me fez para ter a oportunidade de falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico, acima de tudo. Com certeza. Que é, na verdade, a minha atuação atual e permanente, em benefício da cultura do Estado, que está muito esquecida, está muito a desejar. E essa entrevista vem ao encontro à diretoria do Instituto. Eu falei à diretoria que vinha para essa entrevista sua, e eles estarão na sintonia, quando o programa estiver sendo no ar, e eu quero agradecer esse seu apoio, que aliás você nunca se afastou também dos problemas, dos assuntos de cultura, desde o tempo da Assembleia. Portanto, eu quero lhe parabenizar e também ao programa Ponto de Vista. E desejo a você e toda a diretoria um sucesso ao longo desses 3 anos e certamente haverá novo período profícuo como os anteriores seus em outras áreas. Com certeza. E a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, obrigado pela sua audiência e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube, a vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante, 25 anos vivendo cada vez melhor.